A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir e exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar, me encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus,
meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir e exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguiste meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguiste meu Jesus. Te agradecer, meu Pai, por mais um culto. Nós queremos te louvar por cada irmão aqui presente. Nós queremos te agradecer por cada visitante que veio até aqui à tua casa, meu Pai. E assim como diz na letra deste cântico, meu Pai, que nós possamos nos diminuir, meu Pai, diante do Senhor. Que o Senhor mesmo retire de nós tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor retire de nós o nosso eu. Que o Senhor retire todo o orgulho, meu Pai, toda a soberba. E que nós possamos nos colocar no lugar que somos, meu Pai, pequenos diante do Teu amor, pequenos diante da Tua grandiosidade, do Teu sacrifício, meu Pai, por nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos livre de pecar contra o Senhor, nos livre de entristecer o Teu coração, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez por estar na Tua casa. Te agradecemos também de um modo especial pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé, por favor. O texto já vai ser projetado. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14, a parábola do fariseu e o publicano. Se você está com a Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia. Se você está próximo de alguém, principalmente que está lá no fundo, que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam acompanhar a leitura. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Essa, meus irmãos, na nossa tabela sequencial de parábolas, é a última parábola do Evangelho de Lucas que nós estaremos estudando. A partir do próximo domingo, nós entraremos aí no Evangelho escrito por João, veremos apenas mais 2 parábolas e então encerraremos a exposição bíblica sobre as parábolas de Jesus, que tem sido realizada aqui na igreja já há alguns domingos. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. A parábola do fariseu e o publicano. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus amados, veremos hoje então mais uma comparação feita por Jesus no intuito de nos ensinar uma verdade espiritual superior. Nessa noite, meus irmãos, Jesus ele vai nos falar sobre a necessidade de nós nos humilharmos, sobre a necessidade, irmão Edivones, de nós, enquanto filhos de Deus, nos portarmos diante dele e também diante das demais pessoas com humildade. Amém, meu irmão? E para tratar dessa questão, para nos demonstrar essa verdade espiritual, meus amados, Jesus aqui cita o exemplo de um fariseu e de um publicano. Então, antes de mais nada, meus irmãos, nós precisamos entender um pouquinho a respeito de ambos estes personagens, certo? O fariseu, meus irmãos, na cultura judaica de 2000 anos atrás, era uma pessoa que nós podemos dizer uma das autoridades máximas no meio de Israel. O farisaísmo, meus irmãos, era um partido judaico, e era desse partido judaico que saíam boa parte das pessoas que compunham ali o sinédrio, que era a alta corte judaica na época, nos tempos de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, os fariseus eram uma classe muito importante naquela época. Eles eram conhecidos também por serem exímios, irmã Heloísa, exímios conhecedores da lei, certo? Então estudavam ali a Torá, que é os 5 primeiros livros da lei, e a Tanakh, o Antigo Testamento, a porção geral do Antigo Testamento que hoje nós conhecemos. Estudavam esses livros de forma muito intensa e, de fato, tinham um conhecimento da lei fenomenal. E eram considerados, meus irmãos, como altas autoridades na sociedade judaica de 2000 anos atrás. Amém? Os publicanos, meus irmãos, por outro lado, já não eram tão bem vistos assim, irmão Cleiton Coelho. Quem eram os publicanos? Os publicanos, meus irmãos, eram judeus contratados pelo imperador romano, pelo Império Romano, certo? Como cobradores de impostos. Então veja bem, irmão Edvones, essa classe chamada de publicanos era extremamente mal vista pela população em geral, porque a população olhava para eles e via assim: poxa, vocês são israelitas como nós, e estão aqui nos extorquindo em nome do imperador, cobrando esses impostos. Então eram pessoas muito mal vistas, mas eram judeus, certo? Só que eram judeus contratados pelo Império Romano para tomar conta da coleta de impostos. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aqui duas classes de pessoas completamente diferentes, irmã Verônica. Os fariseus, vistos aí como pessoas altamente religiosas, como altas autoridades daquela época, e os publicanos, pessoas menosprezadas pela sociedade, pelo fato de serem judeus a serviço de Roma na cobrança de impostos. Amém, meus irmãos? É o exemplo desses dois personagens que Jesus, irmão Edivones e irmã Cássia, vai utilizar para nos mostrar que, independentemente do grau, ou dos atributos, ou das características que nós tenhamos diante da sociedade, a nossa postura diante de Deus e dos homens sempre deve ser uma postura de humildade, e não uma postura de orgulho, e também uma postura de falsa religiosidade. Amém, meus irmãos? Vamos acompanhar a leitura dos versículos novamente, item após item, parágrafo após parágrafo, a começar pelo versículo 9. Olha só o que Jesus diz logo no começo, meus irmãos. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola.
Quem é que confiava na sua própria justiça? Quem é que desprezava os outros? Justamente, meus irmãos, essas classes lá em Israel, que eram vistas como altas autoridades, que tinham um vasto conhecimento da lei, certo? Mas que tinham esse péssimo costume de se gabar da intelectualidade que tinham, certo? Tinham um péssimo costume de se gabar da sua religiosidade, mas na prática, a essência da vida com Deus não era exercida por essas pessoas. Aqui no texto, meus irmãos, foram citados os fariseus, mas na verdade nós temos várias outras classes, vários outros partidos que acompanhavam os fariseus também na formação desse, digamos, dessa patente autoritária do Israel de 2000 anos atrás. Temos, por exemplo, os escribas, que eram responsáveis pela cópia da lei. Temos os saduceus, que era também um partido judaico a exemplo dos fariseus, e também esses, eu poderia dizer aos irmãos, que seriam os principais. Temos alguns outros, mas esses seriam os principais. Todos os três, fariseus, saduceus e escribas, eram vistos como altas autoridades e tinham esse péssimo costume de confiar em si mesmos. De confiar, despertavam esse egocentrismo extremo. E todas as vezes, meus irmãos, que nós cultivamos demais o nosso ego, todas as vezes que nós nos orgulhamos demais de nossas patentes, de nossos cargos e de nossas funções, automaticamente, meus irmãos, o que costuma acontecer, o que costuma se manifestar é esse orgulho maldoso que nos leva a uma postura completamente contrária à do Mestre Jesus, que é a postura de humildade. Nós já estudamos esse texto com os irmãos em outras ocasiões, e eu gosto muito de me referir a esse texto, meus irmãos. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós encontramos logo ali na primeira parte, uma doutrina muito importante na teologia, que é a chamada doutrina da kenosis. O que é a doutrina da kenosis? É a doutrina da auto-humilhação de Jesus. E lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Jesus Cristo abandonou, deixou de lado toda a sua glória, toda a sua majestade enquanto Deus, e desceu às regiões inferiores da terra, se fazendo homem como eu e como você, pagou um preço na cruz do Calvário, no nosso lugar, do qual ele não era digno, porque ele mesmo não teve pecado. Jesus, meus irmãos, mesmo sendo Deus, irmão Edivones, se humilhou de forma extraordinária. E é no mínimo, meus irmãos, estranho pensar que alguns que se dizem seguidores de Cristo queiram ter uma postura ou uma atitude diferente da do Mestre, quando na verdade a própria Bíblia nos ensina que o discípulo não é maior ou melhor do que o seu Mestre, que o servo, irmão Edivones, não é maior nem melhor do que o seu Senhor. Jesus, meus amados, é nosso exemplo. Esse texto nos fala da importância da humildade. Há vários outros textos das Escrituras Sagradas que nos falam da importância da humildade em detrimento do orgulho e da falsa religiosidade. Então Jesus já começa aqui logo no princípio. Por que ele contou essa parábola? Para desmascarar alguns que confiavam em sua própria justiça e, o pior, desprezavam as demais pessoas. A quem que Jesus estava se referindo? Fariseus, saduceus, escribas e outros personagens do contexto de 2000 anos atrás, que infelizmente tinham esse tipo de comportamento. Amém? Jesus então começa a contar a parábola, e ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. É um costume judaico, meus irmãos. Hoje em dia, o templo não existe mais lá em Israel. No lugar do antigo templo judaico, foi construída uma mesquita muçulmana, chamada aí de Mesquita de Omar, certo? Que fica localizada ali num ponto muito importante para os judeus, o Monte Moriá, onde, em tese, se acredita que Abraão havia levado seu filho Isaque para ser sacrificado, certo? Então é um lugar, é um ícone para a fé israelita. Mas hoje o templo não existe mais. Esse templo, meus irmãos, foi destruído mediante profecias do próprio Jesus.
O próprio Jesus profetizou que isso aconteceria no ano 70 depois de Cristo, e essa profecia se cumpriu ipsis literis, literalmente, conforme a palavra anunciada pelo Mestre Jesus Cristo. Então o templo não existe mais desde aquela época. Hoje o que sobrou lá em Israel, meus irmãos, e que é objeto de culto pelos judeus até os dias atuais, é o chamado muro ocidental. É o que sobrou da estrutura do templo. E os judeus até hoje têm esse costume aí, irmão Edvones, de irem lá pelo menos uma vez no dia, lá na região onde fica o templo, e fazerem as suas orações. Então esse era um costume básico do judeu. Aliás, como eu disse para os irmãos, inclusive aqui no domingo passado, esse, meus irmãos, é um costume, é algo comum para os crentes das mais diversas religiões no Oriente, certo? Muçulmanos têm esse costume, judeus têm esse costume, hindus têm esse costume de se dedicar aí severamente à oração no decorrer do dia, à medida que as horas vão se passando no dia. Então nós temos aqui esse exemplo desses dois homens que foram então ao templo para orar. Versículo 11, o fariseu em pé orava no íntimo. Aí o meu Alex me perguntar, por que em pé, pastor? É também um costume judaico, certo? Até hoje isso acontece também. Você assistindo ali os vídeos lá, que mostram lá a chamada Terra Santa, a cidade de Jerusalém, os judeus que se aproximam lá do Muro das Lamentações, o muro ocidental, para poder orar, eles chegam lá diante do muro, ficam de pé e ali fazem as suas orações, certo? E os irmãos vão ver que nesse próprio contexto vai ser mencionada uma outra característica, que é também a característica de elevar os olhos aos céus. Os judeus também têm esse costume de estarem orando de pé e de vez em quando levantarem os seus olhos para os céus, como se estivessem contemplando o Criador, contemplando o Deus de suas vidas. Amém, meus irmãos? Então o fariseu chegou lá de pé e orava no seu íntimo dizendo, olha só bem a oração do fariseu: Deus, eu te agradeço, não agradece pelas bênçãos, te agradeço porque não sou como os outros homens. E aí ele já começa a se glorificar. Veja bem como começa a oração desse homem. Ele não começa exaltando a Deus, ele não começa reconhecendo a sua condição de pecador, ele já começa se glorificando, certo? Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens. E aí ele começa a categorizar os homens: ladrões, corruptos, adúlteros. E aí, meus irmãos, vendo o publicano que estava lá do lado dele, o que ele fala? Nem como este publicano. Viram o que Jesus disse lá no primeiro versículo? Eles tinham o costume de desprezar os outros. Se achavam demais, irmão Edvones. E nessa de se achar demais, desprezavam a pequenez, a humildade das demais pessoas. E ele continua se autoglorificando, ele não para por aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Meus irmãos, tudo que ele fala aqui, a Bíblia ela não condena, certo? Dízimos, por exemplo, é um princípio bíblico, a Bíblia ensina. O jejum, por exemplo, é um princípio bíblico, a Bíblia ensina, certo, meus irmãos? Orar, a Bíblia nos ensina a orar? Ensina também. Nenhuma das atividades que esse fariseu menciona são erradas aos olhos de Deus. Errado aqui, irmão Edvones, é a forma com a qual ele usa esses princípios bíblicos. Nenhuma dessas coisas, meus irmãos, foi nos ensinada por Deus para, irmão Cleiton, autoglorificação. Quando nós, meus amados irmãos, entendemos pela Bíblia que devemos, por exemplo, ofertar ou entregar nas nossas igrejas, nos nossos templos, os dízimos, nós não fazemos isso para nos glorificar. Nós fazemos isso para glorificar a Deus. É Deus que deve ser glorificado. Quando, meus amados irmãos, eu me coloco aqui neste templo para orar, ou mesmo lá na minha casa, no meu quarto em secreto, quando eu oro, irmão Edvones, eu não oro para me autoglorificar, eu oro para glorificar a Deus. Quando eu jejuo, irmã Verônica, eu não jejuo para me autogloriar. E aí vão ter aquelas pessoas, que é exemplo desse fariseu, parece que fazem questão de dizer as coisas. Hoje eu levantei cedinho, fui falando com Jesus, orei, jejuei umas 3 horas por dia, e assim estou fazendo todos os dias. Ótimo,
Eu só não entendi para que fica contando. Se o interessado em ver essas coisas é Deus, que enxerga tudo em oculto, qual a finalidade de você contar? Se não a vaidade, se não a autoglorificação. Então, meus irmãos, nada disso que o fariseu fez aqui é errado. Mas a forma como ele está utilizando esses princípios das Escrituras é completamente errada. Porque eu não dizimo, eu não oferto, eu não oro, eu não jejuo para a minha autoglorificação. Eu faço sim, e devo sim, fazer todas essas coisas para a honra e para a glória do nome de Deus. Amém, meus amados? Essa foi então a oração do nosso companheiro fariseu. Vamos ver agora aquele que, aos olhos dos judeus, eram pecadores extremos, porque eram judeus que cobravam impostos para Roma do seu próprio povo. Olha só a atitude de quem o judeu considerava como miserável, como desprezível. Olha só como esse publicano faz. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Olha só que coisa interessante. O fariseuzão fez questão de chegar lá do templo. Nessa brincadeira ele estava lá na ponta lá, para todo mundo enxergar ele. E orava lá, orava e falava no seu íntimo lá: eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou como esse miserável publicano, que é judeu, mas fica cobrando imposto do seu povo. Jejuo 2 vezes por semana e blá 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 blá. O publicano, irmã Heloísa, ele não teve nem coragem de se aproximar muito. A palavra de Deus, ela fala que ele ficou à distância. E isso aí, meus irmãos, não é mencionado à toa. Nós precisamos ficar de olho nos mínimos detalhes das Escrituras, porque é nesses mínimos detalhes que de fato nós vamos compreender, pela iluminação que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, de fato o que o texto está nos dizendo. Essa atitude simples dele, meus amados, de se manter à distância, já mostra o temor, já mostra a reverência, já mostra o respeito que esse homem tinha por Deus. Respeito, temor e reverência que muitos de nós têm desprezado. Nós brincamos demais com Deus, meus irmãos. E quando nós brincamos com Deus, sabendo das exigências de Deus, nós arcamos com duras consequências. Nós falávamos, meus irmãos, hoje pela manhã, sobre isso aqui na nossa escola bíblica dominical. Obedeça a Deus, irmão Edivones. Seja submisso a Deus e arque com as consequências positivas pela sua obediência. Desobedeça a Deus, irmã Cássia, e arque com as consequências negativas pela sua desobediência. É muito simples, meus irmãos. Esse é um princípio que nós aprendemos dentro das nossas próprias casas. Aqueles que são aqui pais e mães sabem muito bem disso. Você instrui o seu filho no caminho que ele deve andar e espera dele o quê? Obediência. E você deixa bem claro para ele: ó menino, se você obedecer, ótimo. Se você desobedecer, vai haver consequência. A obediência, meus irmãos, é um princípio fundamental da vida cristã. É impossível nós sermos cristãos de excelência se nós não entendemos a importância de obedecer. E a obediência, meus irmãos, ela é testada no dia a dia, certo? É no dia a dia, irmão Edivones, observando as atitudes das pessoas, a postura das pessoas, é que nós de fato observamos se elas são de fato obedientes ou não. Se arrependeram de fato ou não. Ou se não se arrependeram. E são, na verdade, desobedientes, que arcarão seriamente com as consequências drásticas da sua desobediência. É pelo fruto que se conhece a árvore. É pela obra que se conhece o obreiro. Frutos bons, árvores boas. Boas obras, bons obreiros. Frutos maus, árvores más. Más obras, péssimos obreiros. Há uma frase, meus irmãos, que eu aprendi com o pastor Rodrigo no seminário, que eu faço questão de colocar em todas as minhas provas. Os irmãos aqui que são seminaristas, que são meus alunos lá no seminário, ou já foram, vão se lembrar disso. Mas eu faço questão de colocar essa frasinha lá no final. Dedicação medíocre
vida medíocre, ministério medíocre. Se eu não obedeço a Deus severamente, se eu não me dedico a Deus verdadeiramente, integralmente, se eu não me comprometo com Deus verdadeiramente, eu vou ter uma vida medíocre, um ministério medíocre, um casamento medíocre, uma paternidade medíocre, um trabalho medíocre. Tudo, meus irmãos, para que de fato possa correr bem, depende de dedicação, depende de obediência, depende de fidelidade. Este publicano, meus amados irmãos, com essa atitude simples, de nem ter a coragem de chegar muito perto, ele já mostra o seu respeito, ele já mostra a sua reverência. Reverência, irmão Gesmar, respeito, que parece que tem faltado a muitos de nós. Brincamos demais com Deus. E mais cedo ou mais tarde, pagaremos um alto preço por isso, caso não nos arrependamos verdadeiramente e sinceramente. Mas o publicano ficou à distância. Olha só o que eu disse para os irmãos agorinha. Ele nem ousava olhar para o céu, irmão Alex. Lembra aqui do que eu falei inicialmente? Que os judeus tinham lá o costume de chegar lá diante fazer as orações, ficavam de pé e, vez em quando, o que eles faziam? Olhavam para os céus. Para quê? Contemplar o seu Criador. É uma atitude comum para o judeu. Mas esse publicano, irmã Heloísa, ele não tinha coragem nem de olhar para os céus. Já se manteve à distância, não tinha coragem nem de olhar para os céus, tamanha era a reverência, o respeito e a humildade desse homem, e ao contrário disso, ele batia no peito e dizia o quê? Eu sou melhor do que esse fariseu, Senhor. Olha esse fariseu miserável aí, ó. Fala que dá dízimo, fala que faz isso, mas na verdade é um baita religioso, é um hipócrita. Foi essa a oração do publicano? O que o publicano disse, meus irmãos? Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Meus amados, a reverência, o respeito, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro compromisso com Deus, meus amados, começa no ponto em que eu reconheço que de fato, sem Deus, eu não passo de um pecador perdido. Se você, irmão Edivones, não reconhecer a princípio, a priori, que você é um pecador e precisa de Deus, nem adianta dar seguimento, meu irmão. Porque o orgulho sempre o impedirá de alcançar a maturidade espiritual que Deus deseja que você tenha. Meus amados, eu quero lembrar cada um de vocês aqui nessa noite, que a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um sequer em toda a humanidade que não tenha pecado. Você é pecador, irmão Genivaldo. Você é pecador, irmão Gesmar. Eu sou pecador, o Alex é pecador, a Diandra é pecadora, o Reginaldo é pecador. Todos nós, meus amados, somos pecadores, todos nós temos falha, e não há nada, meus amados irmãos, que nós possamos fazer diante de Deus que nos faça perfeitos, que nos faça, meus amados irmãos, ser enxergados por Deus como alguém perfeito, como alguém digno de glorificação, como alguém, irmão Edivones, digno de ser honrado. Aliás, meus amados, nós vimos isso aqui no domingo passado, estudando ali a parábola da viúva e do juiz iníquo, certo? Nós entendemos, meus amados irmãos, ali naquela parábola, que cabe a nós, meus amados, perseverar em oração, confiando unicamente em Deus, porque Deus cuida de cada um de nós em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós não temos que confiar em nós mesmos. Nós não temos que esperar reconhecimento, meus amados, de qualquer parte.
nos resta apenas, meus irmãos, depender de Deus, confiar em Deus, nos humilhar diante de Deus. Jesus, meus irmãos, vai terminar essa parábola dando aqui o checkmate. O próprio Jesus já disse aqui, eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, ou seja, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Para nós, meus irmãos, nos achegarmos até Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, espiritualmente falando. Se não é Deus, irmão Edivones, te conceder o dom da fé, o que seria de você, meu irmão? Se não é Deus, irmã Verônica, por meio do seu Espírito Santo, te convencer, é Ele que te convence, não é você que se convence. É o Espírito que te convence, e se não é Ele que te convence da justiça, do pecado e do juízo, onde é que você estaria, minha irmã? Se não fosse Deus, irmão Sebastião, mandar o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar nessa terra, o que seria de você, irmão Sebastião? Nós dependemos, meus amados, em tudo de Deus, porque nós, irmã Rosilane, não passamos de pecadores condenados à perdição eterna, sem a fé em Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse texto, meus irmãos, vai ser complementado na própria carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, onde ele nos diz: o salário do pecado é a morte. É este o destino de cada ser humano pecador não reconciliado com Cristo, é a morte. Mas aqueles que fazem uma aliança verdadeira e sincera com Jesus Cristo, a este Jesus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Eu citei esse versículo aqui no domingo passado, e o cito novamente, meus irmãos, para enfatizar a cada um de vocês, que se nós não nos aproximarmos de Deus com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um coração humilde, reconhecendo, irmã Jaqueline, que nós de fato precisamos dele, e pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, se nós não chegarmos nesse veredito, se nós não chegarmos nesse posicionamento, nesse entendimento, nós não vamos conseguir, irmã Heloísa, em termos espirituais, chegar a lugar algum. Não adianta, meus irmãos, eu bater no meu peito e dizer: eu sou pastor da Segunda Igreja Batista. Não adianta, meus amados, eu bater no meu peito e dizer: eu estou todos os dias aqui orando pela manhã, participo de todos os cultos, dirijo, prego, canto. De nada adianta, meus amados, eu me orgulhar de todas estas coisas e escancarar todas estas coisas para os amados irmãos, se para Deus, o maior interessado, eu não tenho me mostrado como um servo humilde. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Amém, meus irmãos? Siga o exemplo de Jesus. Para encerrar essa mensagem, meus amados, eu quero aqui fazer uma leitura. Quero que você apenas preste atenção. Eu já citei esse texto, e eu quero aqui fazer a leitura dele, para que você entenda
que há um exemplo nesta terra a ser seguido no que diz respeito à humildade. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11 nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós devemos ser humildes, irmão Sebastião, como Jesus foi humilde. Nós devemos nos humilhar, irmão Felipe, como Jesus se humilhou. Somos pecadores, meus amados. Precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Humilhai-vos na presença de Deus, e ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto. Se você tem algum pedido de oração, ou mesmo algum agradecimento que você queira colocar diante da presença de Deus nesse momento, ainda que seja agradecer por essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir, se coloque de pé no lugar em que você está, coloque o seu pedido diante de Deus, coloque a sua gratidão diante dele, e eu, mais uma vez, como pastor dessa igreja, estarei orando, intercedendo pela vida de cada um de vocês. Senhor nosso Deus, cada um desses irmãos e irmãs que está se colocando de pé neste momento, tem um pedido, tem um clamor e também, meu Pai, uma gratidão para expressar diante da Tua presença nessa noite. Ouve, ó Pai, atentamente o clamor dos Teus servos. Ouve, ó Pai, atentamente a súplica de cada um destes pequeninos, que o Senhor, meu Pai, tem colocado sob a minha orientação aqui na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Ajuda-me, ó Pai, a orientá-los conforme o Teu querer. Ajuda-me, ó Pai, a guiá-los no caminho da verdade, preparando-os, ó Pai, para se encontrar com Teu Filho Jesus, no dia tão esperado em que Ele retornará. Receba, meu Pai, diante da Tua presença, o clamor dos irmãos. Cura, meu Pai, os enfermos. Traga paz e consolo, meu Pai, aos enlutados. Restaura famílias. Desperta, meu Pai, o coração dos Teus servos para o trabalho. Ajuda aqueles que estão desempregados. Ajuda, Senhor, dá sabedoria àqueles que estão enfrentando problemas financeiros. E, meu Pai, com base na palavra que nessa noite nós acabamos de ouvir, faça, meu Pai, de cada um de nós servos verdadeiramente humildes, que se comportam nessa terra a exemplo de Jesus Cristo, ao invés, meu Pai, de se orgulharem, de se tornarem arrogantes, seguindo o exemplo mau deste mundo secular que jaz no maligno. Senhor nosso Deus, purifica as nossas vidas e prepara, meu Pai, o nosso viver, o nosso caráter, conforme a Tua vontade. Como pastor dessa igreja, meu Pai, mais uma vez eu intercedo em favor de cada um destes homens e mulheres, crianças e adolescentes que aqui estão nesse instante, depositando, meu Pai, os seus pedidos e os seus agradecimentos diante da Tua presença. Cuida, ó Pai, de cada um deles, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça Teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o Teu santo rosto e lhes traga a Tua paz e todo o fruto do Teu Espírito Santo.
Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? São 9h25. Estamos chegando ao final de mais um culto aqui na nossa amada Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Peço a todos nesse instante que se coloquem de pé. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga a ela mais uma vez que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de hoje possa ser praticada por você onde quer que você vá. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por este culto e pedindo a Deus que cuide de nós no decorrer desta semana. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Completa em nossos corações a mensagem da Tua palavra que foi semeada nessa noite aqui neste templo. Que sejamos, ó Pai, praticantes e não apenas meros ouvintes da Tua santa palavra. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumprirá em nossas vidas acima dos nossos próprios desejos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.